Então, um dos nossos conteúdos é em relação a esse mesmo linha que nós estamos seguindo, né? Das palavras, é muito grande, porque nós estudamos encontros consonantais, encontros vocálicos, né? Mas ainda nós temos a classificação das palavras, né? Mas o que é isso? A classificação das palavras. Classificação das palavras. Vocês se lembram que eu falei para vocês que nós sempre vamos estudar separação de sílabas? Por quê? Às vezes o aluno, ele tem dificuldade de separar as sílabas e ele faz coisas absurdas. Eu tenho pego aí final de redação, assim, às vezes aqui é a linha. Terminando o caderno aqui, o aluno está fazendo a redação, aí ele separa a sílaba, não cabe aqui, ele força, né? Às vezes ele força a palavra caber e não cabe, aí ele faz uma separação que parece inacreditável. Então, a separação de sílabas continua sendo importante. Na classificação das palavras, na verdade das sílabas, né? Nós temos monossílabas, Nós temos as palavras que algumas, o que são monossílabas? Na verdade, nós temos 4 classificações: as monossílabas, as dissílabas, monossílabas, olha o acentinho. Trissílabas, e também nós temos as polissílabas. Por que a tia tá fazendo essa força, né? Sempre lembrando para vocês dos acentos agudos, né? Os alunos têm muita dificuldade com acento. Caso vocês não coloquem acento agudo em monossílabas, vai ficar monossílabas. Se não colocar em dissílabas, vai ficar dissílabas. Trissílabas, polissílabas. Por isso a importância de respeitar o acento. E já aproveitando aqui, né? Nós também falamos em fonemas, que é o som. Aqui é a mesma coisa. Vocês estão vendo que tem 2 S's, né? Caso o aluno se confunda e coloque só um S, vai ficar monossílaba, trisílaba, dissílaba, trisílaba, polissílaba, né? Porque a importância aqui de fazer essa separação. Caso o aluno esqueça um S, vai ficar, vocês sabem que um S entre 2 vogais tem som de Z, né? Então ficaria polissílaba, trisílaba, né? Muito embora nós vamos falar da classificação aqui, mas uma coisa sempre ajudando outra. Como é possível uma palavra ter só uma sílaba? Mas existem palavras que têm só uma sílaba. Normalmente elas são pequenas, né? Por exemplo, fé. Vamos separar aqui. Se fosse para nós separarmos a palavra fé, nós não iríamos conseguir separar as sílabas, né? Não é separar a vogal da consoante. Se fosse a vogal da consoante, separar as letras, né? O alfabeto, as vogais, aí teria como separar. Mas se for para separar a sílaba, não tem. Fé é uma palavra monossílaba. Então, agora, existe alguma que seja maior? Existe, por exemplo, flor. Flor não se separa, é uma palavra só. Mas existem outras. Pé é uma palavra monossílaba. Quer dizer, tem só uma sílaba. Assim como nós temos a monossílaba, mono de uma, dissílaba, lembre-se de 2. Lembra que eu falei para vocês dos encontros vocálicos? Ditongo, tritongo e hiato? Sempre que fosse D, vocês lembrariam D de 2? A mesma coisa que no dissílabo, D de 2. Então, uma palavra com 2 sílabas. Será que tem? Lógico que tem, né? Por exemplo, amor. Amor. É assim que se separa a palavra amor.
Por exemplo, a própria palavra dois ou duas já é uma palavra de sílaba, olha. Duas, as. Tem só duas sílabas, né? Na hora de separar as sílabas, duas. Vida. Será que vida é? Vamos ver. Vida. Então, vida também é uma palavra de sílaba. E agora, a palavra trissílaba. Lembre-se, TR de 3. Então, aquela palavra que ela pode ser separada em 3 sílabas. Lembrando, gente, que a separação de sílaba ela é importante porque pode acontecer de uma palavra com as mesmas consoantes e com as mesmas vogais, dependendo da palavra, o sentido da palavra, no caso aquelas que se encaixam nas palavras parônimas, né? Que as palavras parônimas são aquelas palavras parecidas, dependendo do caso, ela pode ser dissílaba ou trissílaba. Em que situação? Vamos pegar o cantinho aqui para nós podermos visualizar uma palavra. Por exemplo, vamos falar o verbo saber. O verbo saber, vamos lá, sabia. Olha, sabia. Quantas palavras que tem sabia, né? Saber no passado. Eu sabia. Sabia. Quantas sílabas? 1, 2, 3 sílabas. Mas se eu disser Maria é sábia, olha só como já modifica. Maria é sábia. Sábia, nós vamos usar as mesmas palavras, as mesmas letras, né? Nós vamos usar as mesmas vogais, as mesmas consoantes. Só que sábia tem acentinho agudo no A, né? E olha aqui, ó, sábia. Olha, 1, 2 sílabas. Perceberam? Por isso que é importante o aluno saber aquilo que ele está escrevendo e aquilo que ele está separando. No caso da palavra trissílaba, vamos pegar caneta. Será que caneta é uma palavra trissílaba? Caneta. É uma palavra trissílaba. Só ressaltando que quando as palavras são compostas de consoante e vogal, normalmente é mais fácil. Agora, quando acontece de ter aquela junção, né, de, às vezes, 3, igual, por exemplo, florinda. Às vezes o aluno tem essa dificuldade. Vamos fazer de conta, florinda. É uma palavra trissílaba, ó, florinda. Só que com muito mais letras, né? Aqui vocês observem, nós temos 3, F-L-O, RIN, R-I-N, depois o D-A. Alguns alunos pensam, principalmente no começo, que as palavras elas só podem ser separadas de 2 em 2. Já aconteceu de pegar a casa de aluno, isso aqui é só um exemplo que eu não me lembro quais as palavras que foram, do aluno que quer separar assim, F-L, assim, ó, né? Então, o aluno que faz isso, ele não sabe nem o que ele está fazendo. Então, tem que ter muito cuidado com as palavras. Agora, a palavra polissílaba, na verdade, ela é separada em 4 sílabas ou mais. Tem aluno que pensa que é só 4 sílabas, não necessariamente. Depende, né? Vamos ver qual é uma palavra que nós poderíamos colocar polissílaba. Polissílaba, vamos ver. Classificação. Esse aqui já serviria, olha. Classificação. Já seria uma palavra polissílaba. Por quê? Porque aqui nós teríamos 1, 2, 3, 4, 5 sílabas, né? Se fosse só até 4, já seria polissílaba, mas se for mais, né? Então, não é difícil, é bastante fácil. Lembrando que algumas palavras, elas têm umas características peculiares, né? Nós temos um conjunto de palavras que na hora de separar o aluno pode ficar na dúvida, que são palavras que têm
uma consoante muda. Por exemplo, vamos falar aqui a palavra obtuso. Obtuso, que é negócio de triângulo, né? Quem estuda matemática. Objeto. Objeto. Característica. Característica. Vocês observem que característica tem acento agudo no i. Só recordando que nós não colocamos assunto em qualquer palavra porque nós queremos ou porque nós achamos que ali tem ou que ali não tem. Nós temos que colocar acento só onde realmente é necessário. Igual característica, né? Vocês vão observar que se vocês não puserem o acento, vai ficar característica. Ou se puser em qualquer lugar, também vai mudar o som da palavra. Como que nós vamos separar obtuso? Será que nós vamos separar obtuso? Não, né? Claro que não. Essas palavras aqui, ó, essa vogal e essa consoante, elas ficaram juntas, tá? Porque não pode ter uma consoante sozinha. Então, o correto é obtuso. Objeto, a mesma coisa. Objeto. No caso, essas palavras aqui, vamos cortar aqui para vocês não se atrapalharem. Vamos ignorar isso aqui. Obtuso, se eu falo, é a classificação das palavras. Então, essa aqui seria um trissílabo, né? 1, 2, 3 sílabas. Objeto. Objeto. Também seria trissílaba. Agora, característica. 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 Olha, a palavra grande, né? Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 sílabas. Às vezes nós ficamos assim, mas não existe uma palavra com tantas sílabas. Mas existe, né? E essa aqui não é a única. Tem outras. Temos outras palavras também grandes. Só que na nossa língua portuguesa, palavras grandes assim são menos, mas existem bastante. Espero que vocês tenham entendido e uma tarefinha aí para vocês